Paz do Senhor Jesus, que bom nós podermos estar mais uma vez na presença do Senhor, o nosso Deus, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor e assim sermos edificados na nossa fé, na nossa comunhão e no nosso desenvolvimento de vida cristã. É sempre uma bênção poder contar com você, especialmente ciente de que você está orando por mim. Eu continuo orando por você e juntos, com certeza, nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós vamos iniciar uma nova série de ministrações a partir de hoje e o foco da ministração que nós temos em mente é de trabalharmos o nosso fortalecimento espiritual. Vamos falar sobre orações que fortalecem o nosso homem interior. Tenho certeza que você será bem edificado pela palavra de Deus, tenho certeza que a graça e o poder do Espírito vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família e com certeza você vai ser fortalecido pela presença e o poder do Espírito do Senhor Jeová. Para tanto, gostaria de me basear em dois textos sagrados. Primeiramente, eu gostaria de ler o Salmo de número 38, verso 10, que nos diz assim: O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Um segundo texto sagrado que gostaria de estar lendo está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, que nos diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Bom, nós estamos vivenciando dias difíceis, dias de pandemia, dias que podemos afirmar assim, de muita instabilidade. Estamos vivendo dias em que não conseguimos manter uma constância em certas áreas da nossa vida, por conta da situação que tem fragilizado a nossa estrutura, seja no sentido emocional, físico, por que não dizer espiritual, financeiro, material. Vivemos um tipo de flutuação. Estamos atravessando dias de muita mutabilidade. Estamos vivenciando dias de muitas alterações, variações, falta de segurança, instabilidade crônica, intranquilidade constante, incertezas que têm, de certo modo, nos incomodado. Estamos vivendo instabilidade no sentido emocional, no sentido mental, psicológico, instabilidade relacional, instabilidade eclesiástica, instabilidade financeira, instabilidade também na vida espiritual. E quando eu leio o Salmo de número 38, verso de número 10, eu percebo que a linguagem do poeta aqui está expressando a nossa realidade no contexto em que nós estamos vivendo. Eu vejo que o salmista está afirmando aqui exatamente o sentimento que nós estamos tendo diante dos desafios, diante das dores, dos medos e desta situação de extrema dificuldade que nós estamos passando em nossa vida. Veja que o texto diz: o meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até esta me deixou. Veja que o texto está falando de um coração agitado.
Veja que o texto está falando de alguém que perdeu as suas forças. Veja que o texto está falando de alguém que não está conseguindo enxergar e ter uma visão futurista acerca da sua vida. É interessante nós observarmos que o poeta aqui está afirmando que ele está tendo uma necessidade de um cuidado de Deus na sua parte física, na sua parte emocional, bem como também na sua parte espiritual. Nós sabemos que somos um ser tricotômico, ou seja, somos compostos de 3 elementos: espírito, alma e corpo. O nosso espírito é o elemento que nos faz estarmos tendo a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. É a parte transcendental do ser humano. A alma fala das emoções, a alma fala das nossas decisões, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A alma, ela expressa aquilo que nós sentimos. É com a alma que nós amamos, é com a alma que nós expressamos desejos, vontades, é com a alma que nós manifestamos decisões, é através da alma que nós choramos ou rimos, é através da alma que nós desfrutamos ou estamos sofrendo. Nesse contexto, eu estou falando que a nossa alma está expressando sofrimento por tantas perdas, por tantas mortes, por tantos desempregos, por tanta calamidade que nós estamos vivendo no sentido da saúde pública, no sentido educacional e no sentido financeiro, e por que não dizer também no sentido espiritual. E é pensando nisto que eu gostaria de ajudar você a entender a importância de nós estarmos sendo fortalecidos no nosso homem interior, visto que a alma e o espírito do ser humano estão interligadas. Nenhum cientista, nenhum psicólogo ou psicanalista ou psiquiatra conseguiu descobrir aonde está a divisão da alma e do espírito, de tão próximos ou interligadas que estão estes 2 elementos no ser humano. Porém, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, sabemos à luz de Hebreus 4:12 que a Bíblia, a palavra de Deus, tem poder para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. Então, quando a Bíblia está falando aqui em Efésios capítulo 3, versículo de número 16, de homem interior, a Bíblia está falando da mente, a Bíblia está falando do coração, a Bíblia está falando do espírito do homem regenerado. Então eu posso afirmar que o homem interior é onde nós estamos mais cientes da nossa interação com Deus e com a pessoa do Espírito Santo, porque quando somos regenerados, passamos a ter a habitação do Espírito Santo em nós e podemos usufruir do seu poder para nos capacitar e nos conduzir a nos fortalecer diante das adversidades da vida. E eu quero propor para você, através desta breve reflexão, ainda que seja uma mensagem introdutória, eu quero ajudar você a entender e compreender sobre a importância da oração para que sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Eu li algo que Samuel Daikei Gordon escreveu e eu anotei. Ele disse assim sobre a oração: a oração clareia a visão de forma maravilhosa, a oração acalma os nervos, a oração determina funções, a oração firma propósitos e a oração suaviza e fortalece o espírito. Veja que Paulo, ele está dobrando os seus joelhos em favor de uma igreja e ele está decidido
intercedendo por esta igreja para que esta igreja viesse a ser fortalecida no âmago do seu ser. Cada crente da igreja de Éfeso foi alvo do desejo do fortalecimento espiritual pela vida do apóstolo Paulo. E Paulo disse: eu desejo que o Senhor vos fortaleça no seu espírito, no seu homem interior, ou seja, no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Paulo sabia o que eram fraquezas humanas, Paulo sentiu muitas das vezes a fragilidade humana e ele mesmo já orou para que pudesse ser fortalecido, e é dele a descrição de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo afirmou que muitas das vezes o nosso homem exterior, ou seja, a nossa estrutura física, o nosso organismo físico, o nosso corpo, a nossa composição orgânica pode às vezes sentir a fragilidade. E na linguagem de Paulo ele disse: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Eu quero propor a você uma série de ministrações pensando em algumas referências bíblicas que nos indicam o poder do fortalecimento espiritual, começando pela nossa interioridade, ou seja, pelo nosso homem interior. É aquilo que Jesus disse, Jesus falou em João capítulo 7, versículo de número 38, que aquele que crer nele, conforme diz a palavra, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus está falando de uma força, Jesus está falando de um poder, Jesus está falando de uma capacidade que podemos receber através da palavra, por intermédio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. E eu gostaria de ajudar você a entender que este pedido de Paulo é algo fundamental, porque quando nós estamos sendo fortalecidos no homem interior, nós estamos aumentando a nossa imunidade espiritual. Isto significa dizer que nós estaremos aumentando também o nível de intimidade com o Senhor nosso Deus, e quanto mais próximos do Senhor nosso Deus nós conseguirmos estar, com certeza nós seremos protegidos, nós seremos amparados e estaremos livres de estarmos sendo infectados pela fraqueza, pelo mal, que muitas das vezes quer nos afastar da presença do Senhor. A intimidade com Deus, ela pode nos proteger, inclusive, do esgotamento espiritual, porque muitas das vezes, pela oração que fazemos, pela pregação que fazemos, pela atenção que damos, pelos os desafios do dia a dia e enfrentando uma pandemia, nós estamos sujeitos a estarmos nos esgotando fisicamente, emocionalmente, por que não dizer nos esgotando no sentido psicológico. Podemos correr o risco de estarmos também nos esgotando até mesmo na nossa fé, perdendo as forças até mesmo para estarmos lendo a palavra de Deus. Mas eu venho dizer para você, em nome do Senhor, que há uma promessa da parte de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 25, o Senhor prometeu estar satisfazendo a alma cansada. Em uma outra versão, o Senhor diz: eu restaurarei aquele que estiver exausto e eu estarei dando uma atenção especial a toda alma que estiver entristecida, eu estarei saciando esta alma, diz o Senhor.
A Bíblia vai nos dizer no profeta Isaías, no capítulo de número 40, versículo 29, que o Senhor nosso Deus é Ele quem dá força ao cansado e Ele multiplica o poder daquele que não tem nenhum vigor. A Bíblia vai dizer sobre o convite mais maravilhoso que um ser humano pôde e ainda pode ouvir na sua trajetória na vida. E aonde está este convite? Este convite está em Mateus capítulo 11, versículo 28, aonde o Senhor Jesus faz um convite universal dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que este convite é um convite que está sendo abrangente, falando com pessoas de todos os lugares, falando com pessoas de todos os tempos, falando com pessoas de todas as culturas, falando com pessoas de todos os estratos sociais. Jesus está dizendo: pode ser rico, mas também pode ser pobre, pode ser doutor, mas também pode ser um analfabeto, pode ser uma criança, mas também pode ser um idoso, pode ser homem ou pode ser mulher, pode ser um ateu ou pode ser um religioso. Jesus está dizendo: se está cansado, vinde a mim, porque eu te aliviarei. E é interessante, veja que Jesus está dizendo: vinde a mim. Jesus não está te chamando para uma denominação evangélica. Jesus não está te chamando para uma instituição. Jesus não está te chamando preocupado com a cor da sua pele. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele está chamando a todos e ele está dizendo: independente do teu status social, eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Eu quero fazer-me conhecido a você. E olha só que interessante, para nós caminharmos para a conclusão desta breve reflexão. Veja que o apóstolo Paulo está nos fazendo entender sobre a importância de sermos fortalecidos no homem interior pela presença do Espírito Santo. O que Paulo está querendo nos fazer entender é que toda obra exterior que acontece em nós, dentro dos propósitos de Deus na sua vida, ela é um resultado de um trabalho interior do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso, eu gostaria de ajudar você a entender que não basta você ter apenas a habitação do Espírito em você, porque eu sei que é algo extremamente valioso, precioso, maravilhoso e glorioso. É tão verdade que Davi disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, Deus, além de ter para disponibilizar na minha vida e na sua vida a presença do Espírito Santo, ele também tem o poder do Espírito Santo. Enquanto a presença do Espírito Santo vai evidenciar a nossa salvação, o poder do Espírito Santo vai evidenciar a capacitação do Espírito de Deus em nós para nos fortalecer e nos dar autoridade para vencermos as astúcias do nosso adversário, que é um ser maligno, diabólico, perverso e muito cruel, e não brinca com as suas malignidades. E se faz importante e necessário eu lembrar você que nós estamos diante de um grande desafio, que não se trata apenas de uma calamidade pública, de uma crise na saúde do nosso estado, do nosso país, não se trata apenas de uma pandemia mundial. Nós estamos falando de uma grande batalha e uma grande guerra espiritual, aonde nós precisamos urgentemente
permanentemente estarmos nos fortalecendo no nosso homem interior através da capacitação do Espírito Santo, até porque nós temos a necessidade de estarmos destruindo fortalezas, conforme disse o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4 e 5, Paulo declarou que nós estamos diante de uma grande milícia, diante de uma grande batalha, diante de um grande conflito, e nós não podemos usar armas carnais, mas as nossas armas precisam ser armas espirituais para destruirmos fortalezas. E existem pelo menos 3 tipos de fortalezas que nós precisamos vencer. Primeira, a fortaleza pessoal, que afeta e prende a nossa mente com pensamentos distorcidos, pensamentos pecaminosos. Precisamos também vencer a fortaleza no sentido cultural, pois a Bíblia fala que não devemos nos conformar com este mundo, mas precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Mas também temos uma fortaleza a ser vencida, que é a fortaleza cósmica, que quando Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele nos afirma de uma maneira muito clara que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então existe uma guerra também, uma fortaleza cósmica que nós precisamos vencer. Por isso precisamos do fortalecimento e do poder do Espírito Santo na nossa vida. Quero lembrar você que até mesmo o próprio Senhor Jesus precisou tanto da presença quanto do poder do Espírito Santo. A vida e o ministério do Senhor Jesus foi uma vida na direção e dentro do poder e da vontade e da manifestação do Espírito Santo. Desde o seu nascimento, nós podemos ver isto, que o poder do Espírito desceu sobre Maria e fez Maria estar gerando um milagre chamado de Emanuel, Deus conosco. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre Jesus na ocasião do seu batismo nas águas do Rio Jordão. E a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo de número 4 que Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido para um período de isolamento, longe das pessoas, longe da sociedade, para ele ser tentado pelo diabo. E é bem provável que eu esteja falando com algumas pessoas que nesses dias de isolamento, de distanciamento, estejam passando as piores provações, a pior dificuldade da sua vida, no mundo espiritual ou emocional, psicológico ou em relação à sua própria fé. Mas escute-me, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus venceu todo aquele período de tentação, o mesmo Espírito que havia lhe conduzido para o deserto, para um período de isolamento, foi o mesmo Espírito que, segundo Lucas 4,14, lhe direcionou no poder do Espírito para desenvolver o seu ministério público, começando pela Galileia. O que eu quero dizer com isto é que este período de isolamento, de provação que nós estamos passando, nós iremos vencer, assim como Jesus venceu, e haverá um tempo em que nós vamos poder estar desenvolvendo nossas atividades, desenvolvendo nosso trabalho, desenvolvendo nosso ministério na unção, no poder, na capacidade do Espírito, e vamos ser reconhecidos como homens, mulheres, pessoas capacitadas e cheias de Deus na vida. Eu quero orar com você e clamar a Deus para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te sustente. Amanhã eu pretendo dar sequência a esta reflexão, fazendo você entender sobre a importância de estarmos orando a palavra para sermos fortalecidos no nosso homem interior. Se você pode, feche os teus olhos e vamos buscar a presença de Deus. Querido Pai Celestial,
Eu quero te louvar e te agradecer de todo o meu coração por esta oportunidade de honra de poder estar orando com meu irmão, com minha irmã. Eu sei que oro com pessoas de diversos lugares, dentro do Brasil, fora do Brasil, em Curitiba, ou região metropolitana, no estado do Paraná, ou em outro estado desta nação. Quero te agradecer por esta palavra que o Senhor nos trouxe para estarmos meditando e refletindo e sendo edificados e fortalecidos pela mesma. Peço que o Senhor esteja fortalecendo este homem interior pela sua presença, esta mulher de fé, esta vida que foi restaurada, regenerada pelo poder do teu Espírito, manifesta agora a tua presença. Enche este teu filho, esta tua filha de firmeza, conforme a promessa de Isaías 33:6, que haja estabilidade, que haja abundância de salvação, conhecimento, sabedoria, e que o temor do Senhor, como chave do tesouro, venha abrir as portas das riquezas celestiais. Quero clamar a ti para que o teu povo seja corroborado em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com o gozo da parte de Deus, pela virtude do Espírito do Senhor Jeová. Estou clamando para que o Senhor encha este coração de sabedoria e livra de todas as táticas de Satanás esta vida, impedindo que o diabo, que o maligno enrede, ó Deus, de qualquer maneira, a mente, o coração, a vida financeira, a vida emocional, a vida espiritual desse teu servo. Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e no versículo 3, que fiel é o Senhor, que confirmará e nos guardará do maligno. Eu oro para que o Senhor traga entendimento da tua vontade, para que todas as áreas e o ministério deste irmão, desta irmã, bem como os seus relacionamentos familiares, a sua vida financeira e todas as circunstâncias na sua vida, o teu servo, a tua serva, seja abençoado pelo Senhor. Oro para que o Senhor distribua e dê a ele ou a ela sonhos e visões espirituais, para que o mesmo viva as palavras proféticas que temos liberado nesses dias de ministrações. Peço, Senhor, que tu uses o teu filho e a tua filha e manifeste nele e nela, ou através dele e através dela, os dons do teu Espírito Santo. Peço que o Senhor libere sobre o teu servo, a tua serva, o espírito de oração descrito lá em Zacarias 12:10, chamado de Espírito da graça e o Espírito da súplica. Que o Senhor conceda também saúde física, que o Senhor conceda proteção, que o Senhor esteja liberando o teu poder, para que quando o teu filho e a tua filha abrir a boca para falar a tua palavra, ou para cantar a tua palavra, que faça com muita unção, com muita graça, com muita destreza, para a glória e louvor do nome do Senhor. Abençoa toda esta casa, abençoe toda esta família, abençoe todos esses familiares que estão sendo representados, e que o Senhor esteja os enchendo da tua plenitude, e que eles estejam vivenciando a bênção da paz, que eles estejam vivenciando a bênção da comunhão, e que o Senhor esteja abrindo novas portas, abrindo e estabelecendo novas conexões de estratégias para que eles sejam vitoriosos. Silencia
toda a voz do inimigo e que nenhuma ferramenta, ou melhor, que a ferramenta forjada, preparada, nenhuma ferramenta venha prosperar contra o teu servo e contra a tua serva. Que caia por terra toda a obra do diabo, toda a fortaleza de Satanás e que o teu filho, a tua filha, seja fortalecido pelo poder de Deus. Eu oro e eu abençoo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã nós temos uma sequência desta mensagem, onde eu pretendo pontuar a você, orientar você, à luz de alguns versículos, como você orar para ser ainda mais fortalecido no seu homem interior. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.